TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo a partir de 9 da noite. Com a nossa reprise no sábado a partir de 1 da tarde. Programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. A sua participação é levada toda terça-feira pelo nosso WhatsApp. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e nos ajuda a fazer o programa desta terça-feira. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, 25 de março, a última terça-feira do mês, eu vou agora apresentar o meu convidado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o médico oncologista, Dr. Cícero Gonzaga. Dr. Cícero, boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde nessa terça-feira. Muito boa noite, Samuel do Vale. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, telespectador. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas e falar um pouco desse mês de conscientização sobre o câncer de intestino. Legal, aqui em nome da direção da TV Candidez, em nome aqui da direção do Mairink Júnior, o nosso diretor, nós queremos dar aqui as boas-vindas e agradecer aqui a sua presença, né, conosco, nos ajudando a fazer aqui esse programa. A campanha Março Azul Marinho tem como objetivo conscientizar e prevenir o câncer coloretal. Esse tipo de câncer, ele é prevenido? Isso pode ser feito, doutor Cícero, para a gente que possa começar esse nosso bate-papo ao vivo nessa terça-feira? Olha, o câncer coloretal, o câncer de intestino, ele é um dos tumores mais incidentes que existem no Brasil. Ele é o terceiro mais incidente na população brasileira, perdendo apenas para o câncer de mama, para o câncer de próstata. E essa alta incidência justifica e muito a importância da prevenção, que é feita através de um exame que se chama colonoscopia. A colonoscopia é um exame indicado para qualquer pessoa que tem 45 anos ou mais. Independente se a pessoa tem sintomas ou não, independente se a pessoa é atleta, obeso, faz atividade física ou não. Então é extremamente importante, independente de qualquer coisa, a pessoa fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos. Muito quando se fala na questão do câncer, as pessoas ficam sempre comentando e querendo entender quais são as principais causas e fatores de risco. Aí eu estou me referindo a todos os tipos de tumores, mas nós estamos relacionando muito a questão hoje do câncer coloretal. Nesse caso do câncer coloretal, o câncer de intestino, teria como médico oncologista apontar quais seriam essas principais causas e fatores de risco? Com certeza. O câncer coloretal, existem inúmeros fatores de risco que a gente pode dividir em dois principais grupos. Então, aquele grupo dos fatores de risco que a gente fala que são comportamentais, que tem relação com o estilo de vida da população, e nesse grupo a gente engloba obesidade, a gente engloba sedentarismo, tabagismo,
etilismo, que é a ingestão excessiva de álcool, né? E principalmente também a questão alimentar. Existem muitos alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que são mortadela, salame, bacon, carnes defumadas, que tem um fator muito importante para o desenvolvimento do câncer de intestino. Tanto que a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer chegou a englobar o alimento embutido, que é esses ultraprocessados, no mesmo grupo que o tabagismo, para vocês terem uma ideia da gravidade que é a intensidade desse fator de risco. Quando a gente fala da questão do tabaco, pode completar, por gentileza? O outro grupo que a gente comenta muito é o grupo dos fatores hereditários, genéticos associados. Então, a gente tem, por exemplo, algumas síndromes, como a síndrome de Lynch, que é quando a pessoa ela tem, no mínimo, 3 parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de intestino, sendo pelo menos em 2 gerações sucessivas, sendo pelo menos uma com menos de 50 anos. Existem também outras síndromes, como a polipose adenomatosa familiar, que é quando o indivíduo, durante a vida, desenvolve milhares de pólipos no intestino, sendo que algum daqueles pólipos pode desenvolver e provavelmente vai desenvolver um tumor. Para ter uma noção de percentual desses fatores genéticos, a síndrome de Lynch é responsável por 3 a 5% de todos os tumores de intestino. A polipose adenomatosa familiar é responsável por aproximadamente 1% de todos os tumores de intestino. E existem várias outras síndromes que também estão relacionadas ao aparecimento dos tumores, que se a gente juntar todas e somar esse percentual, pode chegar por volta de 15% de fatores hereditários relacionados aos tumores coloretais. Você falou sobre a questão de milhares de pólipos, mas eu fico imaginando, a pessoa quando tem esses milhares, essas centenas de pólipos, essa pessoa, ela tem consciência, ela sabe que ela tem isso? Tem algum sintoma que mostra ou vai ser apenas detectado no exame? O pólipo, na sua maioria expressiva das vezes, é totalmente assintomático. E a gente pode detectar no pólipo alguma lesão pré-maligna. Então, por isso que quando a pessoa vai fazer o exame de rastreio, de prevenção, que é a colonoscopia, sempre que se acha um pólipo, é indicado a ressecção. Para essas pessoas com polipose adenomatosa familiar, por exemplo, que tem milhares de pólipos, é discutido até mesmo a ressecção de parte do intestino por completo, para evitar e diminuir a chance do desenvolvimento do câncer coloretal. Mas mesmo com esses milhares de pólipos, a pessoa vai ter ali uma vida sem nenhum tipo de sintoma, muitas das vezes? Muitas das vezes, sim. Os principais sintomas associados ao câncer de intestino podem envolver tanto sangramento nas fezes, né, que pode ser um sangramento visto a olho nu ou visto apenas em laboratório, no exame das fezes. Pode envolver uma sensação de evacuação incompleta. Então, a pessoa vai ao banheiro e não consegue evacuar de forma adequada. Pode ter uma alteração do hábito intestinal, então pode desenvolver ou uma diarreia persistente ou até mesmo uma prisão do intestino, que a gente chama de constipação intestinal, que se de forma persistente deve ser investigado também.
Legal. Para você que está ligando agora à TV Candidez, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, a última terça-feira de março, com muito prazer recebendo hoje um médico oncologista que é de Divinópolis, Dr. Cícero Gonzaga. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. ACOM, 30 anos contra o câncer pela vida. É pra lá que eu vou. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Dia 1º de abril, coincidentemente, eu teria o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis. Ele gravou uma chamada, nos enviou e o Aleph coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde aqui pela TV Candidez. Estou aqui para convidar a todos, na terça-feira que vem, às 21 horas, estaremos ao vivo aqui falando de um tema super importante. A gente vai falar sobre os 3 pilares para a saúde emocional. Pois é, o número de pessoas com problemas emocionais, né? Sejam insônias, mas também problemas de ansiedade, crises de ansiedade, crise de pânico, e também as depressões, angústias, tristezas, aflições de todas as horas. A gente vai falar um por um desses pilares, o que é importante para a gente ter saúde emocional e, consequentemente, afastarem todos esses problemas que assolam a sociedade no momento. Então, convido a todos para não perderem ao vivo, na semana que vem, a partir das 21 horas. Um grande abraço e até lá! Portanto, vai ser na próxima terça-feira, dia 1º de abril. Recado importante sobre a cultura da nossa cidade. No dia 11 de abril, sexta-feira, vai estar aqui em Divinópolis o humorista Gui Santana, marcado pelas suas imitações aí muito sensacionais, como o do Ratinho, Zacarias, Faustão e vários outros. O Gui Santana carrega já aí uma importância muito grande no seu nome em vários shows, não só no Brasil, mas como também fora. Ele gravou um curto vídeo e o Aleph coloca pra gente.
Alô, meus amigos de Divinópolis, aqui é o Gui Santana, eu tô chegando aí com o meu novo espetáculo Gui Santana Nada Normal. Vai ser dia 11 de abril, às 20 horas, aí no Teatro Municipal Usina Gravatá. Não vai perder mais uma produção do Conexão e Fama, meu amigo Ramos, grande Ramos Duarte, um abraço. Ó, o ingresso tá sendo vendido nesse link aqui do Simpla e também por esse telefone aqui. Já manda um zap e a gente se vê aí em Divinópolis. Gui Santana mais uma vez em Divinópolis, dia 11 de abril, às 20 horas. É nóis, é coisa louca. Compra aí, Sombra, vai lá! Ah, não acredito que você chegou até aqui, o vídeo chegou e você ainda não comprou o ingresso do Gui Santana. Compra aí, você não vai acabar. Compra agora, vai, entra aqui nesse link. O Ali vai colocar agora uma foto pra gente, confirmando, portanto, no dia 11 de abril. Vai ser a partir de 8 horas da noite no Teatro Municipal Usina Gravatá. Um abraço para toda a equipe da produção que nos pediu aí essa solicitação, dessa divulgação. E para fechar aqui os recados desse segundo bloco, em maio nós teremos de volta aqui conosco na TV Candidez a presença do cirurgião plástico Dr. Sérgio Mourão. Ele esteve conosco em 3 oportunidades no ano passado e vai estar de volta agora em maio, provavelmente na segunda terça-feira de maio. Meu abraço ao Dr. Sérgio Mourão. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo a presença do médico oncologista Cícero Gonzaga. Neste segundo bloco, doutor Cícero, a gente sempre faz aqui um bate-papo com o nosso entrevistado, querendo saber um pouco mais do seu histórico de vida. E eu faço aqui uma pergunta: como é que é a história de vida do Cícero lá atrás, a sua caminhada como estudante? Já mirava a graduação da medicina? Sim, eu sempre quis ser médico durante durante a escola. Consegui passar no vestibular de medicina aqui, na Federal da UFSJ, aqui mesmo em Divinópolis. Isso é um conforto muito grande, né? Sim. Para quem é da cidade e para a família também. Com certeza. Tive o privilégio de viver aqui os 6 anos da graduação e depois eu parti para a minha especialização. A especialização de oncologia clínica, ela acontece em 5 anos depois da formação em médico. Os 2 primeiros anos é o que a gente chama de medicina interna, clínica médica, que é uma medicina de dentro do hospital, que foi feito em Belo Horizonte. E depois eu parti para o desafio de fazer a especialização em oncologia clínica em São Paulo, num hospital que se chama AC Camargo, onde eu sou muito grato por tudo que eu aprendi lá, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, foi uma experiência muito boa. Fui com a minha esposa para lá. Ela engravidou durante a especialização. A gente teve nosso primeiro filho lá em São Paulo. E aí a gente ficou doido para retornar para a nossa cidade, para ficar perto da família. E a gente conseguiu retornar após o término da residência em oncologia clínica, inicialmente para Belo Horizonte. Eu trabalhava em Belo Horizonte a maior parte do tempo e em Divinópolis, na Dom Oncologia, eu trabalhava apenas na terça-feira. E durante esse ano, o meu segundo filho nasceu e eu tive a proposta de ficar exclusivo aqui na Dom e eu agradeço até hoje, né, de ter essa oportunidade de voltar para a minha cidade natal e construir carreira aqui. E desde cedo você já mirava e queria ser médico? Sim, desde cedo, desde pequeno, eu já tinha essa vontade. A questão da oncologia foi aparecer mais durante a faculdade em si. Eu participei de algumas ligas de oncologia, né, que a gente estuda um pouquinho mais a fundo a especialidade e fui me apaixonando pela área. Legal. E como é que foi a base da Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis, na sua opinião? Foi uma base importante, foi uma base muito positiva nesses 6 anos de graduação da medicina? Com certeza. O UFSJ, o campus da medicina, é aqui em Divinópolis, né? E eu tive toda a estrutura necessária, né, para crescer como médico e formar de uma maneira muito boa. Tanto que eu consegui passar nas provas de residência médica
em Belo Horizonte, depois em São Paulo, de São forma provas direta. difíceis? São provas extremamente complicadas, difíceis e concorridas. Então, a gente tem que se preparar bem durante a faculdade para conseguir a aprovação. O graduação da medicina, se o profissional ele quer galgar aí especializações, ele não pode ser um universitário muito enrolado, né? Ele tem que ser muito dedicado porque ele sabe que vai enfrentar desafios aí, questionamentos e provas como essa, por exemplo, que você está dizendo, né? Exatamente. A própria faculdade em si exige muito do aluno, né? Isso é bom. Isso é bom para ter uma formação boa e poder ajudar, né? Ter o CRM em mãos é uma responsabilidade muito grande e na minha turma todos tinham essa responsabilidade e dedicação. Em São Paulo você ficou quanto tempo? Em São Paulo eu fiquei por 3 anos, que é o tempo para a gente terminar a especialização / residência, né? Em oncologia clínica. E você se adaptou bem a São Paulo, a sua esposa também, vocês se adaptaram bem? Porque nós estamos falando de uma cidade com 11 milhões de habitantes, né? Completamente complexa, né? Exatamente. E que envolve um trânsito, muitas das vezes, também muito pesado também. Exatamente. São Paulo foi uma experiência muito boa, extremamente enriquecedora da parte profissional. Pude conhecer muita gente muito boa no que faz, amigos que eu levo para a vida inteira, exemplos de profissionalismo mesmo, que eu conto e converso até hoje com eles. A cidade em si é uma cidade bem agitada, que não para, né? Eu trabalhava por fora também, além da residência em si. Eu fazia alguns plantões na UTI, em um hospital particular, e fiz esses plantões por 3 anos, para até mesmo conseguir me sustentar de forma confortável lá, né? E foi muito bom, mas voltar para casa nada paga, é a melhor coisa que existe. E eu imagino que a sua família também ela deve ter ficado muito contente também com essa sua opção, porque você poderia ter tido uma opção de ficar em São Paulo, Belo Horizonte ou outra cidade, e você escolheu Divinópolis. Exatamente. Meus pais provavelmente estão me assistindo aí, ficaram extremamente felizes com a decisão que eu tive de voltar para Divinópolis e ficar perto deles, né? Isso é muito gratificante, poder criar os filhos perto dos avós, né? Isso não tem nada que paga. E como é que foi digamos, essa volta para Divinópolis e esse trabalho na odontologia, como é que tem sido? A odontologia, graças a Deus, ela é uma clínica muito completa. A gente consegue oferecer para os pacientes o melhor e os principais tratamentos para os tumores, né? Então, desde quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, anticorpos associados à quimioterapia. Então, aqueles principais tratamentos que foram aprovados pelas diretrizes do mundo inteiro, pela Sociedade Brasileira de Oncologia, pela Sociedade Americana, Europeia, a gente consegue oferecer da mesma maneira e de uma maneira muito semelhante para todos os pacientes aqui. Legal. Bom, tem chegando aqui mais perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Carlos, moro no bairro Porto Velho. Tive no exame de fezes, sangue oculto, fiz a colonoscopia e não deu absolutamente nada. Também conheço outras pessoas que tiveram indicação de sangue oculto, mas que também não apontaram nenhum problema com relação ao câncer. Isso pode acontecer por quê? Parabéns pelo programa. Vamos ver como é que um médico oncologista vai te responder aí sobre essa questão. Carlos, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito frequente, até mesmo na nossa clínica, né, no nosso dia a dia. O sangue oculto nas fezes é um exame laboratorial que detecta, como o próprio nome diz, sangue nas fezes. E isso não significa que a pessoa tem um tumor, porque existem outras causas que podem dar sangue nas fezes. Então, por exemplo, doença hemorroidária é uma causa muito comum de sangue nas fezes. Fissuras anais por
por fezes muito enrijecidas, muito endurecidas, muito ressecadas, podem dar pequenas fissuras anais e causar sangramento, e esse sangramento é visto no exame de sangue oculto nas fezes. O exame sangue oculto nas fezes, ele não pode, de forma alguma, substituir a colonoscopia. Caso ele venha positivo, a gente indica ainda mais a colonoscopia, porque um dos fatores que pode dar esse sangramento é o tumor. Caso o exame sangue oculto nas fezes dê negativo, também não afasta a necessidade da colonoscopia, porque alguns tumores, até mesmo as lesões pré-malignas em pólipos, pode ser que não apresentam sangramento. E a gente tem que fazer sempre a colonoscopia nas indicações que eu disse. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Reni, sou do bairro Antônio Fonseca. Gostaria de saber, doutor Cícero, se anemia pode ser um sinal de câncer. Obrigado, Reni, pela sua mensagem. Médico Cícero Gonzaga, oncologista, vai responder para você. Obrigado, Reni. A anemia é um dos sintomas do câncer de intestino ou do câncer gástrico. Então, todo paciente que tem anemia, isso significa, na maioria das vezes, que ele está sangrando, seja no intestino baixo ou seja no estômago. Então, todo paciente que tem uma anemia que a gente não consegue justificar por algum outro sangramento, é obrigatório a gente indicar uma endoscopia digestiva alta para avaliar o estômago e uma colonoscopia para avaliar todo o intestino. Muito bem, doutor Cícero, eu tenho aqui um dado. No Brasil, é a terceira neoplasia mais frequente, com uma estimativa de 46 mil novos casos por ano. Esse número é um pouco assustador, doutor Cícero? Sim, com certeza. A incidência de tumores coloretais está em terceiro lugar no Brasil. Só perde para tumor de mama e tumores de próstata. Então, pela sua incidência aumentada, aumenta ainda mais a necessidade dessa conscientização de toda a população da importância da gente fazer o exame de rastreio, que é a colonoscopia. Muito bem, então me dizendo que agora que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo. No próximo bloco, Cícero Gonzaga, médico oncologista, vai responder sobre as formas de tratamento da doença. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na semana passada, nós tivemos aqui uma entrevista com o médico angiologista, doutor Alexandre Nonato. Olha, está colocando uma foto dele para a gente. Foi uma entrevista muito pontual, onde ele destacou sobre as novidades na questão dos tratamentos das varizes. Essa entrevista você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Uma dica importante para você agora, bem rápida e objetiva, é sobre a conservação do seu veículo. Eu estive com o José Júnior, mais conhecido como Zé Broinha, e o Alif coloca para a gente agora.
E na nossa dica de como manter um veículo em bom estado de conservação, eu vou conversar agora com o Júnior, mais conhecido como Zé Broinha, responsável pela Telcar, que fica aqui no bairro Niterói. Júnior, boa noite, prazer receber aqui no nosso programa. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A Telcar está sempre à disposição para poder melhor atender vocês. Aqui na Telcar, nós buscamos e entregamos seu carro onde você precisar. Cuidamos do seu carro como se fosse cuidar de um ser mesmo. O carro é a extensão do nosso corpo. Precisamos dela todo dia a dia, então nós estamos aqui para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Legal. Ô, Júnior, por que é importante a gente estar atento com relação à questão da suspensão do veículo? Olha, a suspensão é uma coisa muito importante. É que deixa o carro, como se diz, em pé e fixo no chão. A suspensão é muito importante, porque acarreta várias ferramentas lá de baixo, várias peças que nós podemos trocar, e tem peças que pode acontecer de algumas delas estar deteriorada com o tempo, com o desgaste, ou pode vir a quebrar de acordo com vários buracos que a gente tem como passar na nossa cidade ou até na rodovia mesmo. Muita gente às vezes anda com o carro meses e meses e não olha a calibragem do pneu. É uma atenção que as pessoas devem ter. Sim, é uma atenção muito grande que as pessoas devem ter. Colocar um númerozinho lá, todo mundo, a unidade de medida, que significa em bar, você quando for lá no posto de gasolina ou quiser passar aqui na Telcar, a gente calibra o pneu para você, 32 libras que a gente poder colocar lá para você é o ideal. Porque se encher muito, o pneu gasta no centro dele. E se encher, deixar ele vazio também, ele gasta nas bordas. Então é muito ideal. O pneu pode dar, quando está na rodovia, que está chovendo, dá aquaplanagem. Ou mesmo se tiver seco, se o pneu estiver muito cheio, o carro pode sair também de traseira ou pode sair de frente. É ideal ter a calibragem correta dos pneus, hein? Para a gente finalizar essa dica de bom estado de conservação, a troca de óleo também, as pessoas devem estar atentas ao que diz o manual do veículo. Né? Algumas trocas são com 5 mil e outras são com 10 mil. Isso. Nós temos troca de 5 mil e troca de 10 mil. Dependendo da qualidade do óleo, a eficiência que o óleo que você vai colocar. Claro, um óleo que a gente coloca com 5 mil é um pouco mais barato do que um óleo que a gente vai colocar para você rodar 10 mil quilômetros. E aí, é como se fosse o sangue da nossa veia. Nós temos que ter muita atenção. Ele tem quilometragem, 5 mil ou 10 mil, ele também tem a viscosidade, com o tempo pode perder as propriedades. Então é ideal proteger o seu motor. Como é o nosso sangue correndo no nosso corpo, muito ideal, é o óleo no carro. Tem que ter muita atenção, tá bom? Obrigado pela sua participação aqui conosco da TV Candidez. Muito obrigado a vocês, sejam bem-vindos. Um abraço aí para o Júnior, para o Zé Broinha. Deixa eu mandar aqui um grande abraço também para o Oswaldo do Bar do Oswaldo. Dia 1º de abril ele vai comemorar 35 anos. Ele mandou um recado curto, rápido e objetivo lá da rua Carbonita. Deixa eu dar aqui o endereço correto. 1270 no bairro São Judas Tadeu. O Alif coloca pra gente. Oi pessoal, venho aqui convidar vocês para comemorar 35 anos de Bar do Oswaldo. Dia 1º de abril, terça-feira, a partir das 11 horas, com os brindes e um almoço diferenciado. Esperamos todos vocês. Um grande abraço. Entrevistas que você pode acompanhar conosco aqui na TV Candidez, nós tivemos com o Dr. João Gabriel Duca, médico do esporte. Ele falou sobre a questão do emagrecimento, também da obesidade. Dr. Marcelo Dolabella, ao lado da sua esposa Camila Mourão, foi uma outra entrevista muito pontual que nós tivemos aqui na TV Candidez. E com Juliano Silva, ele que é um profissional da odontologia aqui da Divinópolis, veio juntamente com toda a sua equipe. Obrigado aí ao Aleph. Estou recebendo aqui hoje no estúdio da TV Candidez a presença do médico Dr. Cícero Gonzaga. Ele é oncologista da oncologia, está falando sobre a questão da prevenção do câncer de intestino. Algo que é bastante comentado aqui na TV Candidez. Sempre que a gente levanta esse tema, são muitas as perguntas. Quais são as formas de tratamento que existem hoje, Dr. Cícero? O câncer coloretal, ele pode ser tratado a depender do estadiamento. Ou seja, quando o paciente ele é diagnosticado com tumor de intestino, o primeiro passo que a gente deve fazer é ver a extensão dessa doença. É uma doença que ela está apenas localizada no intestino, ela já tem alguns outros focos em outras partes do corpo. Então, a depender dessa extensão da doença, o tratamento pode envolver apenas cirurgia e acompanhamento, pode envolver quimioterapia, radioterapia seguido de cirurgia, pode envolver cirurgia seguido de quimioterapia. Em alguns casos mais avançados, pode ser associado imunoterapia.
isolada ou associada à quimioterapia. Anticorpos também fazem parte dessa gama de opções de tratamento, e cada fase e cada estadiamento do tumor tem o seu tratamento mais indicado. Então você quer dizer com isso que, dependendo da situação, cada tratamento ele vai ser diferente, nunca vai ser um tratamento único? Nunca vai ser um tratamento único. A gente tenta individualizar muito tanto a questão da doença, que tem suas peculiaridades, quanto a questão da pessoa em si. É uma pessoa mais idosa, é uma pessoa mais jovem, isso tudo a gente leva em consideração para decidir o melhor tratamento para o paciente. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Tereza, moro no bairro Niterói. Niterói está participando hoje ativamente aqui com a gente, hein? Tenho 60 anos. Em 2020, fui diagnosticada com síndrome do intestino irritado. Talvez intestino irritável, né? Tenho muito medo, colocou ela. O que pode ser aí? Pode ser um câncer futuramente, doutor Cícero? Essa síndrome de intestino irritável pode ser tanto a doença de Crohn, quanto a retocolite ulcerativa, que pode sim ser um dos fatores para desenvolvimento de tumores. Então, é extremamente importante fazer um acompanhamento de perto, seja com o coloproctologista, seja com o clínico, para fazer colonoscopia de formas frequentes e periódicas, né, para evitar e até mesmo rastrear de uma forma mais precoce o aparecimento de qualquer tipo de tumor. Só o fato de ter um parente em primeiro grau com câncer coloretal, isso aí pode fazer com que a pessoa aumente ainda mais a chance de um filho, de um parente ali de primeiro grau também ter a doença? Isso é um fator também de peso? Só da pessoa ter um parente de primeiro grau, um pai, um irmão, com a doença diagnosticada, já aumenta em 2 a 3 vezes a chance dessa pessoa desenvolver o tumor, se comparada com a população geral. Existem algumas síndromes, como eu disse previamente, por exemplo, a síndrome de Lynch, que é quando a pessoa ela tem 3 familiares diagnosticados com tumores de intestino, sendo pelo menos em 2 gerações sucessivas, sendo pelo menos uma com menos de 50 anos. Isso a gente classifica como a síndrome de Lynch e, consequentemente, aumenta muito a chance de desenvolver o tumor, e por isso é importante essa pessoa fazer um rastreio muito mais de perto e muito mais frequente do que uma pessoa que não tem essa história familiar. Ô, doutor Cícero, eu sei que também na medicina nada é muito igual a matemática, 2 e 2 são 4, mas quando eu vejo todos os médicos que passam por aqui, nas entrevistas que nós temos realizado aqui ao vivo aqui na TV Candidez, sempre falam da questão da importância da atividade física. Isso já tem algo comprovado, principalmente com relação ao câncer do intestino, que pode ajudar? E eu fico tentando entender como é que entra a atividade física tentando ser aí algo preventivo com relação ao câncer coloretal. Já existem muitos artigos, muitos trabalhos que mostram a relação de fator de risco de obesidade e sedentarismo. E aí, quando a gente pensa na atividade física, combatendo esses 2 fatores de risco, né, tanto a obesidade quanto o sedentarismo, a gente já pensa e já conclui que fazer atividades físicas regulares diminui a chance da pessoa desenvolver um câncer de intestino, mas não só o câncer de intestino, mas a maioria dos tumores. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar, mas sempre ouvi dizer que saladas e as fibras são positivas para a questão do bom funcionamento do intestino. Isso vale também para a prevenção do câncer de intestino? Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado para você que mandou a sua pergunta. Vamos ver como é que o doutor Cícero vai te responder. Com certeza. A alimentação por si só pode ser um fator de proteção ou um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. Como eu disse anteriormente, os alimentos
ultraprocessados, salame, salaminho, mortadela, presunto, bacon defumado, se consumidos de forma muito frequente, podem aumentar as chances de risco de câncer de intestino. Por outro lado, se a pessoa tem uma vida, um hábito alimentar mais saudável, baseado muito em frutas e verduras, isso diminui de uma forma muito importante o desenvolvimento de tumores do intestino. Às vezes os pacientes eles ficam um tanto quanto constrangidos de falar para os médicos, né, sobre questão de diarreia ou de desconforto intestinal, mas tudo isso relatando para o profissional médico é muito importante. Extremamente importante. Não deixe de comentar com o seu médico sobre qualquer alteração no hábito intestinal. Isso pode ser um ponto para partir para uma investigação mais a fundo, né, sobre o que está acontecendo com o intestino da pessoa. Então, tanto a diarreia quanto a prisão do intestino são sinais importantes que o médico deve saber. Então, não deixe de falar isso para o seu médico. O Cícero Gonzaga, ele é médico oncologista, ele não faz aqui os exames de colonoscopia, mas ele sabe muito bem de dar detalhes. O que você pode adiantar para a gente sobre a importância desse exame, o que ele pode trazer de benefícios e como é o exame na prática, doutor Cícero? A colonoscopia é o principal exame para rastreio de câncer de intestino. Ele é indicado para todas as pessoas, independente de qualquer fator de risco, acima de 45 anos. A gente sabe que a incidência em jovens está aumentando, né? Então, por isso que as diretrizes diminuíram de 50 para 45 anos o início do rastreio, né? O exame é feito geralmente por um coloproctologista, um gastroenterologista, que prepara o paciente na véspera do exame com muitos laxantes, né? E a pessoa, ela faz uma evacuação muito intensa, né, para limpar todo o intestino, para que no dia posterior, né, no dia do exame em si, o intestino esteja limpo o suficiente para ser avaliado. E o colonoscópico é um exame que tem uma ponta, na sua ponta tem uma câmera, é introduzido pelo ânus da pessoa e é avaliado todo o intestino grosso. E se for detectado qualquer lesão ou qualquer pólipo, isso é feito a biópsia ou a ressecção dessas alterações encontradas. Muito bem, eu vou chamar agora o nosso terceiro e último intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou voltar no programa com mais perguntas dos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Estão acontecendo algumas mudanças na Unimed Divinópolis. Mozart Paulino do Marketing gravou um vídeo e ele faz um resumo explicando essa situação. Nós temos aí o vídeo? Ok.
Bom, foram feitas aí algumas modificações por parte da Unimed, mudanças lá no atendimento. E é importante que a população de Divinópolis esteja atenta com relação a essas mudanças que foram feitas. E são mudanças para melhorar e trazer mais conforto para aquele associado. Caso tenha o vídeo, pode colocar para a gente. Meu nome é Mozart Paulino Prado, sou gerente de comunicação e marketing da Unimed Divinópolis. Estou aqui para esclarecer para a população que a Unimed, nessa virada de ano, fez a troca de sistema de gestão. O sistema de gestão é um sistema muito complexo, tem várias interfaces que tem que ser feitos vários ajustes. Em virtude dessas interfaces, alguns problemas surgiram e a gente está adequando. A gente pede a compreensão de todos, a Unimed está trabalhando arduamente na solução desses problemas e, em momento algum, nenhum beneficiário está sendo prejudicado. A Unimed está prorrogando os boletos e os atendimentos estão sendo feitos normalmente. Nós agradecemos a compreensão de todos e em breve teremos várias vantagens nos sistemas que irá facilitar e muito a vida de todos os envolvidos. Muito obrigado. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós tivemos a presença do Dr. Daniel Maia, médico urologista. Nós falamos sobre a questão do Novembro Azul e ele detalhou também sobre a questão do cálculo renal e a importância que a pessoa deve ter para evitar o cálculo renal e sobre os tratamentos. Outra entrevista também pontual foi com a médica Miriam Lopes Sansoni. Ela é médica oftalmologista e destacou muito bem sobre várias questões. Recentemente, recebemos aqui no estúdio da TV Candidez a presença da dermatologista Ellen Rose. Falou sobre a questão do câncer de pele e sobre várias outras doenças, patologias do maior órgão do corpo humano, que é a pele. E tivemos também a presença do Dr. Gustavo Soares, cirurgião especialista nessa questão da hérnia inguinal. Ele, que é um dos grandes profissionais, é presidente da Sociedade Brasileira da Cirurgia da Hérnia, lá que a sua sede fica inclusive em Curitiba, com bastante experiência aqui na cidade de Divinópolis. E hoje aqui no estúdio da TV Candidez eu estou tendo o prazer de receber o médico Cícero Gonzaga, oncologista da Dom Oncologia. Nós temos aqui várias perguntas. Olá, Samuel, boa noite, tenho 66 anos, fiz colonoscopia em 2024, deu um pólipo. Foi feito biópsia e deu negativo. Devo fazer outras colonoscopia? Foi um exame de rotina, moro no bairro Niterói. Maria da Glória, obrigado Maria da Glória. E o médico Cícero Gonzaga vai te responder. A colonoscopia, ela procura qualquer alteração vista no intestino. Dentre essas alterações, os pólipos são todos ressecados, né, e enviados para análise no laboratório, né, que a gente chama de análise de anatomopatológico. A depender do resultado dessa análise, o paciente deve repetir a colonoscopia em um tempo mais curto, seja de 2 em 2 anos, às vezes até anualmente, de 3 em 3 anos. Caso não tenha nada, geralmente a gente indica repetir o exame apenas 5 anos depois. Mas é importante saber que essa alteração na frequência, ela vai muito da presença ou não de lesões pré-malignas nos pólipos, que são lesões que, se não for retirado, com o tempo ela pode desenvolver um tumor. A Silvia Almeida, do bairro Danilo Passos, ela pede para você comentar sobre a questão da cura, a incidência de cura do câncer coloretal. É muito importante a questão da colonoscopia justamente para a gente detectar o tumor na sua forma mais inicial possível. A chance de cura dos tumores coloretais, quando diagnosticados de forma precoce, pode chegar até a 95%. Então, telespectador, não deixe de fazer a sua colonoscopia. Se você tem acima de 45 anos, procure um profissional que faça a colonoscopia e não deixe de fazer essa prevenção importante. A Cléria Tavares, do bairro Bom Pastor, ela pede para você reforçar quais são os alimentos que ajudam a prevenir a doença. Obrigado, Cléria, pela sua mensagem. Como
como fator de risco para os tumores coloretais, a gente tem aqueles alimentos ultraprocessados. Para evitar os tumores ou diminuir a chance de desenvolvê-los, a pessoa deve ter um hábito de vida muito saudável, né? Então, baseada em verduras, frutas, evitar os alimentos embutidos, defumados, e isso com certeza é muito importante. Muito bem, a gente está recebendo aqui algumas perguntas também relacionadas a essa questão sobre a idade. Por que, digamos, caiu a idade de 50 para 45 anos em termos de recomendação para a colonoscopia, Cícero? Exatamente. Importante pergunta. Os estudos mais atuais começaram a ver um aumento na incidência de tumores do intestino em pessoas mais jovens. E isso não era em apenas uma região, mas uma questão global, no mundo inteiro. Pode ter muita relação com a questão alimentar, pode, com a obesidade, com o sedentarismo da população em geral, pode também. E por isso, por esses estudos mostrarem uma incidência cada vez maior na população mais jovem, começou-se a discutir essa colonoscopia numa idade mais precoce, até que as diretrizes entraram em um consenso e hoje indicam o início do rastreio para câncer coloretal a partir dos 45 anos. Lembrando que se a pessoa tem um parente de primeiro grau que foi diagnosticado com câncer de intestino numa idade menor, jovem, por exemplo, a pessoa tem um pai que teve um diagnóstico de câncer de intestino aos 40 anos. Essa pessoa, filha desse paciente, deve começar o rastreio a partir dos 30 anos, ou seja, 10 anos antes da idade do parente que foi diagnosticado. Muito bem, olha só. Olá, Samuel, boa noite. Eu prefiro não me identificar, mas eu fiz a colonoscopia recentemente, tinha um pólipo, foi retirado, não deu nada maligno. E a médica me orientou a fazer daqui a 5 anos. Mas de vez em quando, mais para raro, sinto uma dor, às vezes um ano bem intensa. Isso pode ter relação com pólipos? A pessoa pediu para não ser identificada. Doutor Cícero, vamos ver como é que ele vai atender. Eu sempre reforço aqui, Cícero Gonzaga, que quando a pessoa manda uma pergunta, não se trata, obviamente, de uma consulta, né? O médico está aqui para ajudar, dar uma dica, um caminho, porque é algo bem mais complexo para ser uma consulta. Exatamente. Essa pessoa deve passar por avaliação clínica, né? Seja por um coloproctologista, né? Por um clínico geral, para avaliar qual é o principal fator que está causando essa dor anal. Né? Pode ser por fissuras, às vezes as fezes ficam muito enrijecidas e quando vai sair, ela pode machucar a região perianal e causar essa dor. E podem ser outras causas também. Aqui a gente não consegue fazer uma consulta, né? Mas a gente sempre indica para vocês procurarem um atendimento para fazer o exame físico, que é extremamente importante para a gente tentar detectar essa causa. Os pólipos, eles são muito mais comuns do que nós imaginamos nas pessoas com relação à questão do intestino? Sim. Com a idade, principalmente acima de 50 anos, muitas pessoas vão apresentar pólipos nos exames da colonoscopia. E todo pólipo deve ser retirado, porque mesmo sendo um pólipo visto pela colonoscopia como talvez inocente, ele pode ter uma lesão pré-maligna que, se deixar no intestino, pode desenvolver um tumor. E como é que tem sido esse acolhimento, esse trabalho lá na Dom Oncologia? Você de volta a Divinópolis agora, porque o médico oncologista, eu sinto às vezes que ele tem que ter um acolhimento ainda maior com esse paciente que já chega um pouco debilitado e meio fragilizado, até emocionalmente falando. É por aí? Sim. O acolhimento do paciente que foi recém-diagnosticado com tumor, ele é de extrema importância. E lá na Dom Oncologia, o acolhimento passa pela equipe de enfermagem, passa pela equipe médica, pelos recepcionistas, toda a equipe da Dom Oncologia consegue fazer esse acolhimento. O primeiro
passo após o acolhimento é a gente traçar o melhor tratamento, pensando sempre que hoje a medicina está muito moderna, a oncologia está muito moderna, né? Então a gente tem muitas opções muito boas para fazer o tratamento de ponta para todas as pessoas com diagnóstico de câncer Legal. de intestino. Leve nosso abraço lá a toda a equipe lá do Oncologia, principalmente a Thalita. E eu acho que você está se encaixando muito bem, né? Aqui de volta à sua cidade, eu percebo isso, porque é uma escolha pessoal do médico escolher a cidade que ele quer trabalhar. E você está vindo aqui para a sua cidade, é onde você nasceu. Isso é muito importante, né, doutor Cícero? Exatamente. A Divinópolis, como eu cresci aqui, né? Eu tenho minha raiz aqui, meus pais estão aqui. Crescer aqui com meus filhos, né? Tem um gostinho especial, né? Então, estou extremamente feliz com a oportunidade que a Dom Oncologia me deu de voltar à minha cidade e poder fazer minha carreira toda aqui. Contato do Dr. Cícero está ali, 3212-7686. No final do programa, a gente sempre pede aqui para o profissional médico dar um recado final. Dentro desse tema que nós abordamos hoje, qual é o recado importante para a gente fechar esse programa que você gostaria de deixar para o telespectador que está nos acompanhando agora ao vivo? Mês da conscientização do câncer de intestino. Não deixe de fazer a sua prevenção. Se você tem 45 anos, procure um profissional para fazer essa colonoscopia. Se você tem sintomas como diarreia persistente ou prisão do intestino persistente, sangue nas fezes, procure o profissional para ser investigado. O tumor de intestino, a palavra câncer, tem um estigma muito grande na sociedade, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente está em 2025 e existem muitos tratamentos que, em casos que a doença é diagnosticada de forma precoce, a gente procura até mesmo a cura dos pacientes. Então, não deixe a sua saúde de lado e vamos nos prevenir. Eu vou fazer aqui o registro da última mensagem que eu acabei de receber agora. Boa noite, meu amigo Samuel. Parabéns pela entrevista do Dr. Cícero. Percebo que é uma pessoa serena e, pelo que eu estou vendo, muito simples. Divinópolis é um berço de grandes médicos. Parabéns. Aqui é o Ricardo Cedro. Ricardo, grande abraço para você, viu? Muito obrigado pela sua abordagem. Muito obrigado. Cícero, obrigado pela sua presença aqui conosco ao vivo aqui na TV Cand 10 e eu espero que você retorne breve, trazendo outras informações. A gente percebe que você é um médico jovem, mas que carrega muita base, muito conhecimento e essa experiência, principalmente em São Paulo, que é bastante importante aí na sua especialização. Muito obrigado pela presença. Muito bem, eu que agradeço pela oportunidade, Samuel do Vale. Espero estar aqui outras vezes para falar de outros temas também, né, de outros tipos de tumor, de outras prevenções, além do câncer de intestino. E fico muito honrado desse convite e aguardo por novas oportunidades. Um abraço para todo mundo. Eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar sábado, a partir de 13h aqui na TV Cand 10. Boa noite, doutor Cícero. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.